Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, conforme prometido no vídeo anterior, nós vamos falar um pouquinho sobre os movimentos de vanguarda europeia, né, como o próprio nome diz, na Europa, e que repercussão isso acabou tendo aqui no nosso país, né? Então, nós vamos falar um pouquinho, pessoal, de cada um dos movimentos que surgiram, né? A minha foto tá aí apagando um pedacinho do nome aí, mas esse primeiro aí é o expressionismo, né? Com essa obra aí do Edgar Munch aí, a obra muito famosa, não sei se eu pronunciei o nome dele certo, né? Eu espero que ele não se revire no túmulo a essa hora e fique bravo comigo aí, porque eu ter pronunciado o nome dele errado. Foi mal, cara. Nós aqui, enfim, bora lá. A gente falou no vídeo anterior, né, que fala sobre o contexto histórico desse processo, as pessoas que estavam os artistas, as pessoas que viviam no mundo, que viveram no mundo nessa época, em especial os europeus, eles estavam lá em meio a conflitos muito intensos, do capitalismo selvagem, Primeira Guerra Mundial, enfim, tudo isso acontecendo. Os caras estavam no olho do furacão, né? As pessoas, né? Os caras, as caras, as crianças, todo mundo estava no olho do furacão. E aí, os artistas eles propuseram trazer algo novo, né? Pessoas que, como o próprio nome diz, vanguarda, estavam à frente do seu tempo, eles trouxeram algo que eles tentaram trazer uma proposta artística, uma renovação de arte em que eles pudessem falar por ela, né? E eu não vou falar muito, não, deixa os movimentos falarem por si, que vocês vão entender do que a gente está falando aqui, beleza? Então, o movimento de vanguarda que surgiu na Europa, lembra que nós estamos falando do século XX, no início ali dos anos de 1900, tá? A partir de 1902, 1905, cada movimento tem lá a sua data. Nós não temos intenção aqui no canal de ficar falando, olha, de 1903 a 1917, não. A gente precisa contextualizar ali a situação, mesmo porque os movimentos, a partir dessa época, ali era tudo muito misturado. Um que estava junto com o outro, as transformações elas eram mais híbridas, né? Elas eram mais misturadas mesmo, né? Híbrido no sentido de misturar, ok? Então, o primeiro movimento do qual nós vamos falar é o expressionismo. O expressionismo ele surgiu a partir de uma revolta, né, de um grupo de pintores. E esse grupo de pintores era um grupo de pintores da escola impressionista. E aí eles falaram assim: a gente não quer saber desse negócio, não. Nós queremos causar mesmo. E aí eles decidiram causar, né? Trazendo aí uma arte que pudesse, de fato, expressar especialmente os sentimentos. E aí, por que a gente fala, né, como é que fala? De contexto histórico? Aí a gente começa a entender um pouco. Imagina o sentimento das pessoas que viveram naquela época. O que tinha para ser expressado ali naquela época de sentimento? Entendem? Então vamos lá. Ó, antes, né, o que acontece? Uma arte sensorial, subjetiva, quanto à captação, né, da realidade. Ou seja, para fazer a arte, você tinha que captar a realidade, partir da realidade para o artista, ok? Já o expressionismo, o que eles propuseram? Justamente o que? O processo contrário, o inverso, né? Que viesse, né, da subjetividade do artista para o mundo interior. Enquanto o impressionismo trazia uma proposta de fora para dentro, o expressionismo trazia uma proposta de dentro para fora, né? Era uma arte que tinha a proposta de materializar, né, o mundo interior ali daqueles artistas, né? E trazendo aí os conceitos de belo, de feio, não importa, né? Quando a gente olha para essa tela famosa aqui, né, do grito aqui, e você fala assim, nossa, que coisa sem sentido e não sei o quê. Mas se a intenção é expressar o sentimento, agora pensa, vamos imaginar o seguinte, eu não estou falando que essa obra foi feita no contexto de guerra, não estou falando isso, mas vamos imaginar, hipoteticamente, que nós estamos ali no meio de uma situação da Primeira Guerra Mundial. Faz sentido essa pintura toda com cores fortes, muito marcantes, essa coisa meio fluida? Sim, faz todo sentido, porque os sentimentos da gente em situações de grande conflito, né?
no meio de uma pandemia não é diferente, no meio de um rompimento de uma barragem né, de minério, como aconteceu em Minas, infelizmente, 2 vezes. Essas coisas todas elas acontecem, elas geram esse sentimento, sim, né? Talvez se fosse hoje, olhando que eu nunca tinha pensado para isso, né? Parece lá o mar de lama e a destruição causada aí pelo rompimento da barreira, por exemplo, né? É o que a gente sente, o que o artista sentiu. Bom, então esse é o expressionismo, né? Uma arte que veio é, que não tem desejo nenhum de falar da realidade, de ser lógico, de ser bonito, de agradar, não. É para dizer desse sentimento desse artista aí de dentro para fora mesmo, tá bom? Ao contrário de outras correntes, né? O expressionismo ele foca infelizmente não, que é a realidade, né? No sofrimento humano. E ele não estava muito aí para questões de técnica, não, sabe? Essa questão da angústia, e por isso algumas imagens mais deformadas, é, e até caricata mesmo, né? Traz a gente como seres bem caricaturais, né? Justamente para tentar materializar, para tentar colocar em pinturas principalmente aí esse sentimento assim de que o mundo vivia para chuchu. Outro movimento de vanguarda europeia que surgiu, né, lá no século XIX foi o cubismo. O cubismo ele já era, como é que fala? Ele já não tinha, ele não chocava assim tanto quanto o expressionismo, porque o cubismo ele focava, né, na valorização e no uso de formas geométricas para tentar mostrar justamente como se fossem fragmentos da realidade. Não sei se vocês conseguem perceber aí nessa imagem aí, é como se fosse um mosaico, né? Como se fosse uma colagem mesmo. A pessoa foi lá e pegou vários pedacinhos assim e montou. É como se a realidade fosse exatamente isso, não? Como se tivesse pego fragmentos da realidade e montou um sujeito, uma situação, um momento, enfim, né? É, e ele tenta e os artistas traziam, como o próprio texto diz aí, né, a revelação dos objetos e pessoas em seus múltiplos ângulos. Dão até uma sensação, dependendo de onde você olha, uma sensação de realidade 2D, hora 3D e etc, etc, né? E a gente não deve se esquecer, pessoal, nunca que vanguarda europeia quer dizer o seguinte: o que é novo, o que está à frente do seu tempo, e tinha um desejo muito grande de romper com o que tinha de bonitinho, certinho, perfeito, aquelas pinturas renacentistas maravilhosas. Não, era a tentativa de ruptura com isso mesmo e experimentar muita subjetividade, né? E preocupação quase zero de agradar, tá certo? A negação da perspectiva e rompendo com a objetividade e o tradicional, né? E a intenção de decompor também as coisas, né, como a partir dos planos geométricos, como a gente está percebendo aí nessa imagem, parece tudo muito entreposto, né, ou sobreposto, e aí para trazer mesmo essas questões como se como, né, o próprio processo diz, né, fragmentos da realidade que são a nossa realidade, ela é múltipla, ela é descontínua. Se a gente for pensar bem, nós somos assim, né? Bom, e que mais, né? E a gente tem aqui o cubismo, ele também foi para a literatura. Eu trouxe para vocês aqui, eu trouxe até em francês mesmo os poemas que foram os primeiros, né? Mas tem no Brasil também, mas enfim, a gente vê isso depois. O poeta, né? Começou com Apollinaire lá, e que foi o grande nome da literatura cubista, né? Lá no início, e ele propunha a mistura de assuntos, espaços e tempos diferentes, né? É, Às vezes eles criavam imagens como a Torre Eiffel, né? Como esse cálice que está aqui, o que parece ser um coqueiro, ou pode ser ondas, enfim, né? É, mas era justamente mantendo essa proposta da forma, né, observando os espaços, a ínter e a sobreposição de aspectos, no caso são palavras, né?
E com isso eles tentavam trazer também a falta de lógica, né, o ilogismo ou a falta de lógica, o humor, né, um anticademicismo, que é aquela coisa sem aquele rigor da academia. A gente pensa um autor parnasianista, né, que tinha lá os seus sonetos, aquela forma clássica, toda erudita. O cara ia soltar com um poema desse aqui. Mas isso aqui é uma heresia poética, né? Mas é mais ou menos nessa vibe mesmo, né? Versos livres, né? Palavras soltas, enfim. É uma linguagem mais nominal mesmo, com poucos verbos, etc, etc, ok? E um outro movimento de vanguarda foi o futurismo, né, que na verdade ele começou com o italiano Marinetti, que ele publicou um manifesto e nesse manifesto que ele publicou, né, ele trouxe uma proposta de uma arte diferente, que ela exaltava a modernidade, as máquinas, a eletricidade, os automóveis, a velocidade. Então, assim, a gente pensa, né, o que esse camarada não, né, era um visionário, né, como se fosse um Da Vinci do seu tempo, assim. Claro que não chega tanto, tô exagerando pra caramba, mas a intenção desse manifesto era isso, né? Tipo assim, olha, por conta de que seja ideais políticos, que seja como fala, por interesses financeiros, que sejam por poder, não interessa, não parem o futuro, né? Não entravem esse processo de avanço. Na literatura, uma distribuição, né, da sintaxe, né, com substantivos ao acaso, tudo muito solto, né? É uma mistura tá vendo? Não sei se vocês estão vendo aqui, né? Tem letras com símbolos, com nota musical, tudo misturado, né? Tem ali um símbolozinho aqui da raiz quadrada, tem os sinais das operações, das 4 operações básicas, letras e um substantivo ou outro esparramado no meio disso aí. Pontuação, já era, esquece, enfim, né? Veio trazer esse brincar mesmo, assim, mais uma perspectiva visual aí, como se fosse, ó, nós estamos brincando, nós estamos ensaiando para um futuro que vem por aí. É mais ou menos nessa vibe, né? É, enfim, o futurismo ele foi importante, né, para a literatura especificamente, porque para trazer, para consolidar os versos livres, que no modernismo a gente vai ver que chegaram para ficar, né, os versos livres. Só que ideologicamente esse movimento ele sofreu assim uma forte, perseguição acho que é uma palavra muito forte, mas enfim, rejeição, né, por parte de muita gente, em especial assim, porque as pessoas acabaram associando ao fascismo de Mussolini e isso não pegou muito bem para os caras. Mas, de qualquer maneira, ele ficou aí como algo revolucionário, né, que trouxe uma ruptura, né, do que era lá tradicional. E, senhoras e senhores, Eilo, o dadaísmo, né, o, esse foi o cara da vanguarda europeia. Nosso pai, esse camarada aí, se você achava, quem achava o futurismo doido, não sabe nem o que estava falando, eles não sabiam de nada ainda, né? Foi com toda a certeza do mundo o mais radical de todos os movimentos. Esse movimento ele surgiu lá na Suíça. Lá a guerra não aconteceu ali, né, não teve tantas consequências lá como em outros países da Europa, né? Mas as pessoas viviam, gente, num clima de pavor intenso. Elas estavam assim desesperadas, né? E aí, o que esses caras fizeram, né? Eles pensaram, né, eles falaram o seguinte, olha, falar de fazer arte, de belo, de bacana, nesse momento que a gente está vivendo, isso é hipocrisia. Nós estamos vivendo o caos do caos. Então, o que os caras fizeram? Eles simplesmente propuseram a anti-arte, que era um movimento assim, como diz um amigo meu, anarquista, né? Que o anarquismo devia ser sinônimo de dadaísmo, né? Porque é aquilo que tudo pode e que nada faz sentido, né? É, e assim, ah, não precisa ter sentido, não precisa ter nada de estética, enfim,
é difícil da gente explicar, né? Mas ele nega, né? Assim como os outros movimentos de vanguarda, ele nega o passado, o presente e o futuro, porque o mundo estava ali naquele momento de guerra, de etc, etc, de incertezas. Então, essa negativa aí proposta pelo dadaísmo é justamente para tentar ser coerente com o momento que o mundo estava vivendo, né? E, e eles eram também super contra, assim, a teorias de lógica, de ordem, né? É, e eles fizeram um manifesto contra os próprios manifestos, que para eles não tinha lógica nenhuma, né? Eu sei que parece meio estranho, mas enfim. O grande novo foi o Tristan Tzara, né, que ele escreveu o manifesto, e ele diz assim: olha, eu escrevo um manifesto e não quero nada. Eu digo, portanto, certas coisas e sou, por princípio, contra os manifestos, como sou também contra os princípios. Se a gente pegar a fala desse camarada e falar assim, gente, esse cara é doido, né? De botar esse povo todo no hospício e tal, etc, etc. Mas, se a gente for, vou falar novamente, se a gente for levar em consideração o que estava acontecendo no mundo naquela época, tinha razão de um camarada pensar ou fazer dessa maneira? Eu creio que sim, gente. Né? É muito tenso, né? É muito punk. Então, eles tinham um propósito de ridicularizar, desculpa, né? Agredir mesmo a própria arte, acabar com pensamentos e estruturas artísticas, né? E aí o que que acontece? Eles faziam tipo umas raves assim, né? Umas noitadas absurdas lá e faziam declamações loucas, palhaçadas, improvisação, espetáculo relâmpago na rua, gritava, urrava, vaiava, gritava, xingava, né? E o povo não entendia nada. E era esse o objetivo deles mesmos. As pessoas não entenderem nada, eles chamarem a atenção, incomodar e ninguém entender nada. Era mais ou menos tipo assim: ô, você tá entendendo o que tá acontecendo com a gente aqui? Acorda, né? Para aí com esse trem. Assim, eles eram um pouco pessimistas, mas era o que eles. Eu não sou nem a favor nem contra, tá, pessoal? Não tenho condição nem de avaliar isso, né? Eles usavam uma técnica chamada read-made, né, que foi traga aí pelo Marcel. Eu não vou saber ler, deve ser de Champs, né, que era você pegar um objeto com uma roda, né, de bicicleta que tá aí e o banquinho, né, e colocar em qualquer lugar, de qualquer jeito mesmo, e falar assim, ó, nós temos aqui uma arte como, vou voltar aqui para vocês aqui, o que eles chamam de urinol, né, que é ou um pinico, ou aqui no caso é uma privada masculina, né? E você falar que é uma obra de arte, você colocou ali, pronto, acabou, né? Com isso, eles queriam criticar, satirizar mesmo, né? Esse excesso mercantilista aí do capitalismo selvagem, né? A sociedade que acabava gostando disso, né? E na literatura, o grande, como fala? A grande característica da literatura dadaísta aí foi justamente a desordem total, total improvisação, com tons bem agressivos, buscando realmente. O cachorro concorda comigo, o Goku concorda comigo, né? E o cachorrinho do vizinho também, né? Que quebrar essa racionalidade poética, esse subjetivismo, né? Enfim, eles queriam, como eu já falei para vocês, era causar, né? E o não menos importante deles aqui, né? Que a gente, bora lá, nosso vídeo está ficando longo, né? O surrealismo, que começou lá com André Breton, né? Que foi um ex-participante do dadaísmo. Ele lança, né? Um manifesto. Reparem que a maioria deles tem seu manifesto, tá bom? Que ele tentou unir a arte à psicanálise, né? Na época as correntes psicanalistas estavam em alta lá, etc e tal. E o surrealismo ele nasceu ali no período entre guerras, na Guerra Mundial, depois com o tempo vieram outras guerras, etc, etc. E o diferencial do surrealismo é que ele já trouxe, né, quando o site traz para a gente aqui, que veio, né, conseguir acumular as experiências de outros movimentos de vanguarda, quer dizer o seguinte, como ele veio depois de alguns outros movimentos que já estavam, entre aspas, consolidados,
né? Ele conseguia como se ele tivesse feito assim, como se ele fosse a própria montagem, né? Assim como o cubismo, né? Como se ele tivesse pego fragmentos assim e criou o surrealismo a partir daquilo que fazia sentido para eles, buscando unir a arte à psicanálise, né? Ele era mais próximo ao expressionismo, né? Só que a diferença dele para o expressionismo é que ele tenta trazer elementos assim e temáticas de acordo com a visão interior do artista e não necessariamente apenas os sentimentos desse artista, né? Uma tendência de valorizar por isso o imaginário, fala muito de sonho, incentivar experiências criadoras automáticas, né? O artista põe na tela, porque é principalmente pinturas, tá? Pra gente hoje parece até montagens feitas em computador, mas eram pinturas mesmo, tá? Impulsos do subconsciente, né? Muitos desejos, nada de regra, de formalidade, de ter sentido, de ser coerente, nada disso, tá? Tem essa questão da experiência onírica, né? Que vem de sonho, e ser colocada realmente, tem até algumas obras que são, né, como se fosse o sonho mesmo da pessoa, né? E as características deles era o ilogismo, ou seja, a falta de lógica, o devaneio, que são as viagens aí, né? A loucura, a hipnose, o que é impulso inusitado, enfim, etc, etc e etc. E aqui é, um mapa mental aí para a gente ter aí, né, uma noção das características e etc. E vamos deixar um pouquinho aí para vocês verificarem. E aí vocês pausam na hora que estiverem assistindo. E a gente se vê no próximo. Eu espero ter ajudado vocês aí com essa singela contribuição. Um abraço, eu vejo vocês até a próxima. Até lá.